Bom dia. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura depois de um sábado de muito calor. A máxima prevista é de 31 graus, com o clima-tempo falando na probabilidade de 80% para chover 16 milímetros. É domingo, 20 de maio. Chegamos aos 140 dias do ano e faltam 225 para terminar 2018. É dia de São Bernardino de Sena. Comemoramos ainda o dia do pedagogo e da pedagoga. Na mitologia nórdica é o dia de Mjolnir, o martelo mágico de Thor, o deus dos trovões. Fatos marcantes da história. 1498, o explorador português Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. 1940, os primeiros prisioneiros chegam ao campo de concentração de Auschwitz. 1989, criação de Palmas, capital do Tocantins. 2015, a revista Nature publica a descoberta que já se fabricavam ferramentas há mais de 3 milhões de anos antes dos humanos. O que é destaque nesta edição? PGR reforça pedido para que STF confirme a rescisão de acordo de colaboração de Wesley Batista. Venezuela em crise vai às urnas hoje com Maduro favorito à reeleição. No Amazonas, menos da metade da população se vacinou contra a gripe há 2 semanas do fim da campanha. Saúde, humor, antigos reclames e a discografia hoje recordando grandes sucessos de Miltinho estarão agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h34, vamos às nossas primeiras notícias. A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas encerra hoje as inscrições de processo seletivo com vagas para a formação de cadastro reserva para o programa de estágio da instituição. O edital oferece um total de 70 vagas. As vagas são destinadas aos acadêmicos dos cursos de Administração 15, Direito 2 vagas, Ciências Contábeis 5, Rede de Computadores, Engenharia da Computação, Ciências da Computação 5, Publicidade, Jornalismo, Design Gráfico também 5, Enfermagem 10 vagas, Psicologia 6, Serviço Social 10, Farmácia 6 e Biomedicina 6. Os candidatos serão chamados de acordo com a demanda da instituição. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário eletrônico no endereço eletrônico www.emoan.am.gov.br na aba Edital. Há 2 semanas para encerrar a campanha de vacinação contra a gripe, ainda faltam 28,4 milhões de pessoas a serem vacinadas em todo o país. Balanço do Ministério da Saúde mostra que menos da metade das pessoas que fazem parte do público-alvo tomou a vacina. No Amazonas, a coberta é de apenas 36,82%, segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização ontem. Em documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reiterou o pedido para que seja homologada a rescisão dos acordos de colaboração premiada firmados pela Procuradoria-Geral da República com o empresário Wesley Batista e Francisco de Assis e Silva, sócio proprietário e executivo do Grupo JRF. A PGR rescindiu os acordos em fevereiro, mas a rescisão definitiva depende de homologação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Boicotada pela maioria da oposição, sem reconhecimento da comunidade internacional e sob forte suspeita de manipulação governamental, uma nova eleição presidencial está sendo realizada hoje na Venezuela. As urnas já abriram. E apesar de contar com um índice de rejeição de mais de 75%, o presidente Nicolás Maduro não deve enfrentar grandes dificuldades para se reeleger e continuar no cargo que ocupa desde 2013, após a morte de Hugo Chávez. Embora 20,5 milhões de pessoas estejam aptas a votar nos 14.500 centros que estarão abertos neste domingo, as sensações de desesperança e desconfiança são generalizadas no país. Os principais jornais brasileiros chegam às bancas hoje com esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Com demanda menor, Rio perde voos para os Estados Unidos. Folha de São Paulo.
Covas esvazia promessa social de Dória sobre privatizações. O Estado de São Paulo, programas de presidenciáveis defendem reforma mais radical do que a de Temer. Planalto Central, capital da República. Correio Brasiliense. Secretaria de Saúde confirma mais 2 mortes por H1N1 no DF. Valor econômico. Ministro Guardia afirma que valorização do dólar é tendência mundial. Estado de Minas, PGR reforça ao STF pedido de rescisão de delação de Wesley e Francisco de Assis. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco é o 2º estado do país com mais jovens sem trabalhar nem estudar. Fortaleza, Diário do Nordeste. PM morre atropelado por condutor alcoolizado. Suspeito é detido. 0 hora, Porto Alegre. 3 brasileiros são condenados na Itália por corrupção em processos para obter cidadania. O Brasil é econômico. Falta emprego para 27,7 milhões de pessoas. Pior resultado em 6 anos, segundo IBGE. 6 horas e 39 minutos em Manaus. Já tenho aqui do outro lado da bancada à minha frente, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Mas antes converso com Josué Filho. Bom dia, Josué. Muito bom dia, Paulo. Time completo hoje, né? Dom Sérgio, aguardando aí o Pentecostes. E vou pedir que o senhor traduza para o povo católico do Amazonas, para os cristãos de um modo geral, o que significa isso para a igreja e para nós. Pentecostes é a vinda do Espírito. 50 dias depois da Páscoa, a igreja teve a efusão do Espírito, fundação da igreja. A igreja começa no Pentecostes, recebendo o Espírito Santo, né? Isso é a grande festa, a festa do Espírito Santo que desce sobre a igreja. É o começo da igreja. A igreja começa no Pentecostes. Seria o aniversário da igreja? Sim, sim. A igreja é o grande dom do Espírito para a humanidade. Ou seja, o nascimento da igreja católica foram 50 dias após a quaresma. É a obra do Espírito, a igreja, né? A obra-prima do Espírito Santo é a igreja. O povo de Deus que ele... Então hoje é um dia de alegria. Certo, de alegria, de exultação. Muita alegria, muita exultação. Louvor também, né? Muito bom dia, Dom Sérgio. Vou aguardar a sua oração dominical. Vamos então às 6 horas e 40 minutos ouvir esta mensagem que nos traz. Qual é o tema da mensagem, Dom Sérgio? O tema do Pentecostes esse ano. Na força do Espírito somos todos irmãos e irmãs, não é? Vamos ouvir a mensagem que nos traz nesta manhã de domingo aqui na Rádio Difusora do Sérgio Eduardo Castriani. Em seguida, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Fiquem com Dom Sérgio. Meus irmãos e minhas irmãs, à tarde estaremos reunidos no Sambódromo para a festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito desceu sobre a igreja. Também sobre nós descerá o Espírito. Estaremos juntos, unidos. O Espírito vem quando estamos unidos, quando estamos juntos, esperando Ele. Ele é a alma da igreja, Ele que nos une a todos nós irmãos e irmãs. Diante de Deus somos todos iguais, não tem gente melhor do que outro, né? Então é a unidade fundamental da fé. Somos irmãos e irmãs. Essa é a grande lição do Pentecostes. O Espírito que nos une é o mesmo Espírito que nos criou, que nos foi dado por Jesus. Então nós estaremos lá para receber o Espírito Santo. O Espírito nos é dado para o serviço do outro. Ninguém recebe o Espírito para si mesmo, mas para servir na vocação que ele tem. Vocação do leigo, por exemplo, a vocação de ser sal da terra e luz no mundo. Ser cidadão do céu, cidadão da terra. Ser verdadeiros cidadãos. O católico deve ser um cidadão verdadeiro, cheio do Espírito Santo, a serviço da humanidade. Então, nós temos hoje também, no sinal do leigo, valorizar a vocação de cada um de nós. O Espírito então é dado à igreja a cada um para sermos servidores uns dos outros. O Espírito também é o medo da gente. Perdemos o medo. Quando os apóstolos receberam o Espírito, perderam o medo. Estavam com a porta fechada, abriram a porta, saíram para anunciar o Evangelho. O medo que só... Hoje temos muitos medos. Medo da violência, medo do outro. O medo é mau conselheiro, o medo faz os violentos também. O medo inibe a ação das pessoas. Ter medo, então, não. O Espírito tira o medo do nosso coração
Medo de ser bom, medo de ser honesto, medo de ser diferente dos outros, né? Então não tenhas medo de Jesus. Não venceu o mundo. Venceu o mundo, Jesus enviou o Espírito para nós como defensor. Ele nos recorda tudo aquilo que ele disse. Então vamos festejar Pentecostes, vamos festejar essa festa tão maravilhosa para a humanidade toda. Porque toda a humanidade somos do Espírito. O Espírito Criador criou todos os homens. O Espírito é o Pai de todos, a fonte de toda a vida. Nós pedimos que o Espírito venha renovar a face da terra toda, da criação toda. Vem Espírito Santo, então, renovar a face da terra. É a grande oração do Pentecostes. Hoje seremos alegres, felizes, festejando o Espírito Santo, a vida dele, que é a nossa alma. Então vamos rezar agora para pedir o Espírito Santo. Ó Pai de bondade, que enviaste o vosso Espírito para nos salvar, para nos dar a vida, enviai o Espírito de novo à face da terra, enchei a terra com o vosso Espírito, para que nós, renovados, possamos viver melhor, sermos irmãos e irmãs uns dos outros, de verdade, não só de palavra, mas em verdade. Jesus, grande doador do Espírito, venha caminhar conosco na nossa vida. Espírito Santo, que hoje recebeste, pode ser sobre os apóstolos, iluminar a igreja, iluminar o vosso povo. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é sobre nós permanece hoje e para sempre. Amém. Bom domingo a todos, feliz Pentecostes, boa semana. Que Deus permita que sejamos irmãos e irmãs uns dos outros, de verdade. Temos muita oportunidade para isso, por exemplo, recebemos os imigrantes pobres que estão à nossa porta, sejamos irmãos. O outro é parte da minha parte, é carne da minha carne, né? Somos irmãos, fundamentalmente irmãos, mesmo que não queiramos ser, somos. O irmão é dado, o irmão não se escolhe, irmão é Deus que nos dá. Sem as pessoas que nós encontramos também são dadas por Deus para nós. Bom dia a todos. Então, Sérgio, saúde para o senhor e temos certeza. Paulinho, diga, querido. Pergunta dele se esse penta é dos 50 e cortes, se é que é 50 dias depois. 50, a Pentecostes era uma festa judaica, né? Páscoa, 50 dias depois, era a festa da colheita, festa dos frutos que serão colhidos, festa da fartura. Então, uma festa bonita para simbolizar o Espírito. Então, não posso ficar em Jerusalém esse esperando Pentecoste está ligado a 50. 50 dias. Mas era uma festa judaica já. Nós somos muito parecidos com eles, né? Nós é que somos os novos judeus, os cristãos, nós somos o Novo Testamento. Muito obrigado, Dom Sérgio, Deus lhe abençoe. Olha, vou dar uma alegria para o senhor, a sua voz já está bem melhor. Hoje eu não perdi nem uma palavra. Tá bem, muito obrigado, viu? Dom Sérgio, mais uma vez, o nosso sambódromo, o nosso centro de eventos estará superlotado com a comunidade católica, as comunidades e a festa das comunidades as hoje. As comunidades que preparam, que vão lá, né? Comunidades. Então tá bom, Dom Sérgio. Até o próximo domingo. Obrigado. Saúde para o senhor. Bom 6 horas e 46 minutos, Josué. E aí, Paulinho, tudo bem, querido? Josué, hoje a expectativa fica por conta dessa eleição que acontece lá na Venezuela. As urnas já estão abertas, as rotas clandestinas estão sendo usadas pelos venezuelanos para vir ao Brasil, já que a fronteira está fechada e só vai ser reaberta amanhã. O Nicolás Maduro resolveu fechar a fronteira na sexta-feira e será reaberta amanhã. Ninguém passa, ninguém vem, ninguém vai. Mas, diga, Josué. Eu vou te responder com algumas perguntas. Se você tranca a fronteira, você quer que todo mundo vote. É verdade, Josué. Mas se quem quer fugir é porque não está achando bom, é porque não quer votar no governo. Eu acho que, inclusive, foi de uma inabilidade, porque era bom que os adversários dele, para efeito de vencer a eleição, fossem embora, certo? É verdade, mas o maluco, você não vai ter racionalidade sobre ele. Aquilo é para mostrar força, entendeu? Porque eu não creio que a oposição ganhe. Vai ser dura a eleição, mas não creio. Porque a Venezuela radicalizou demais.
ele está tentando, Paulo, dar um ar com essa eleição de democracia. Ora, se um país que fecha a fronteira, ninguém entra, ninguém sai, já não é democrata, né, Paulo? É verdade, Josué, é bom também que se diga que o governo só tem está em 75% de reprovação, só 25% é que vai votar, Josué. Mas como é que é, rapaz? 75% é que pode votar? 75% do povo rejeita o governo. Sim, mas esses 75 vão comparecer? São os eleitores que não vão comparecer, Josué. Só 25% dos eleitores deverão comparecer às urnas. Pois para votar. É isso que eu estou te dizendo. Desses 25, vamos dizer que ele tem a metade mais um. Ganha a eleição com menos de 13% dos votos. Sem dúvida. Entendeu? Vai ser try-break, mas não vão entregar rapadura, não. Até porque, Paulo, eles não têm outro jeito. Vai chegar um ponto a Venezuela, e não demora muito, que eles mesmos vão entregar rapadura. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Estão suspirando agora, Paulo, porque deu um milagre. O petróleo praticamente dobrou de preço nos últimos 6 meses. O barril chegou a custar 35, Paulo. Está em 80. E a Venezuela só tem petróleo, Paulo. A Venezuela é um dos mais ricos territórios da América do Sul, mas troca o petróleo, que é uma fonte esgotável, o petróleo leva milênios para ter, por frango, por ovos, ou seja, por coisas de consumo, né? A Venezuela é como não se faz um país. Lembras que até pouco tempo atrás, e tu deves lembrar, era uma alegria a gente ir para a Venezuela para comprar coisas boas. Lembra, Paulo? Josué. Margarita era o ponto. Coisa de antigamente, né, Josué? Hoje vão para comprar gasolina escondido. E eles querendo se mudar para o Brasil, pelo amor de Deus. Mas, Paulo, hoje eu quero destacar o Paulo Xeriz, o meu tio, o médico, o pediatra, o intelectual, o membro da Academia de Letras da Medicina, Paulo Francinetti de Aguiar e Xerez, completa 84 anos, Paulo. Durante praticamente 40 anos, Paulo liderou, médico de 3 gerações. Muitos de que ele pegou criança, hoje, como pediatra, já são avós. A minha homenagem ao meu tio querido, uma figura exemplar como cidadão, como profissional. Ele está no Rio de Janeiro, mas de certo a moçada vai dizer: olha, o teu sobrinho não esqueceu de ti. Porque eu tenho muito orgulho do tio que tenho. Quero mandar também um grande abraço ao meu amigo, meu médico cirurgião de próstata, Dr. Noah Samad, que é responsável pela minha vitalidade, pela minha saúde. A Noah Samad faz aniversário amanhã e eu abraço publicamente como reconhecimento de uma cirurgia de, claro, só a dissecação, que teve pleno e sucesso absoluto. Quer dizer com isso, Paulo, que eu estou funcionando. E já funcionava e continua em 14 anos, Paulo. É verdade, Josué, tá bom. Graças a Deus, parabéns, parabéns. Graças a Deus. Até porque tu sabe que macho sem mulher é macho triste, né? Sem dúvida. Não tem a menor dúvida. Agora, Paulo, ou carnezinha cara e remosa. E gostosa, Paulo. É verdade. Mas é cara, Paulo. Concorda ou discorda? É muito, Josué. Pois é. É uma conta enorme. Ô Paulo, tu sabes quantas partes vão se dividir no corpo de uma mulher? Diga, Josué. 6. Cartão de crédito, bolsa e celular. Cabeça, tronco e membros, não necessariamente nesta ordem. Hoje eu apanho, Paulo. Mas por um justo desabafo, Paulo. Mas é o jeito, abrir a porta, pagar a conta e ainda ouvir a reclamação. Juro que é verdade. Faz parte, Josué, do jogo, faz parte. Paulo, também quero registrar que eu ia passando batido dia 15 com o aniversário da médica e minha filhada Patrícia Holanda Vital. Grande Patrícia, nível superior, pós-graduação, grande abraço para ela. Aliás, Paulo, eu quero te dizer que eu agradeço muito aos médicos do Amazonas todos, em que eu tive a oportunidade. A única vez que eu fui para São Paulo para fazer um check-up, me adoeceram lá, Paulo. É tanta informação negativa, virou um mercado peça. Se tu tiver todo legal, eles tiram 2 unhas tuas porque estava desencravada. O cílio tá liso, o haste tá liso, estão pegando a unha doente na calçada. Entendeu? Cuidado com o diagnóstico médico que fica complexo, dizendo que você tem isso, isso, aquilo. Em regra geral, você não tem nada e o seu organismo se recupera. Há alguns macetes para isso. Por exemplo, esse tal de câncer.
cloreto, bicarbonato de sódio. O câncer, para aparecer, ele primeiro mostra umas bolinhas, umas aftas. Se você matar aquelas bolinhas com bicarbonato de sódio, tranquilamente morre na bochecha e joga fora. Outro detalhe, pode comer tudo sim, mas de tudo um pouco, desde que não seja muito. O que engorda é a quantidade. O que não deve se comer é margarina, tomar refrigerante e utilizar o micro-ondas. O micro-ondas é radioativo, é cancerígeno. A margarina, nem a barata quer ver ela. Pode botar que a barata vai embora, porque é um produto totalmente químico, certo? E o refrigerante, porque aquilo é uma bomba de uma série de combinações para dar os sabores, não é? Dos quais o principal é aquele que desentope pia, e vocês sabem disso. Se ele faz aquilo na pia, que é louça e metal, imagina o que não faz nas fibras da parede mucosa do estômago. Então, Paulo, melhor bebida, água. Melhor para a saúde, respirar, pegar um sol, fugir do ar-condicionado sempre que possível e comer moderadamente. Se exercitar, e se quiser seguir para tirar 10, para viver 200 anos, encontrar uma mulher que te ajude, ou um namorado que seja teu parceiro, e não somente o teu amante, mas como teu amigo também, porque é fundamental na velhice a amizade. Paulo, tudo isso que eu falei agora é extraído do meu médico, Dr. Conrado Alvarenga, Saúde do Homem, e esse eu conheci agora em São Paulo, do Dr. Laí Ribeiro, o médico dos médicos, Dr. Gilberto de Paula, Dr. Aristóteles Conde de Alencar e do Dr. Luiz Carvalho Neto. São pessoas fabulosas. Gente que está ensinando, Paulo, não é curar doença. Curar doença é ruim, Paulo. O bom é ensinar a não adoecer, mas como a medicina é mercantilizada, com o uso do bicarbonato de sódio e do cloreto de magnésio, vai ter um abalo nas farmácias. E a última dica, Paulo, os remédios mais caros, por exemplo, que eu tomava esse que é a associação de magnésia com esse Prepazol, omeprazol, né? O Nex custa R$8 o comprimido. Substitua ele por uma colher de vinagre de maçã antes de começar a almoçar. O estômago é um órgão que precisa de ter ácidos, porque só quem penetra de bactéria no tal de H. pylori, que graças a Deus eu venci isso, com uma planta brasileira, que agora é industrializada na França, chamada aroeira, daquela música do Simonal, aroeira. Então, Paulo, essas são as dicas de hoje, de minha convivência com os médicos do Amazonas e alguns de São Paulo há mais de 50 anos. Não adoeça. Se prepare para ter um organismo forte. Se alguma criança na sua casa fica gripando constantemente, dodói constantemente, procure o seu médico e pergunte dele assim: doutor, é verdade que leucogen, que tem leucócitos, se meu filho tomar 6 meses, ele nunca mais adoece? Ele vai se espantar porque ele vai perder a clínica, né? Ele vai perder aquele paciente de todo mês uma consulta. Pois então, o organismo tem que ser forte. Outra coisa, bebê não deve ficar grande na barriga da mamãe. Ah, meu filho nasceu com 5 quilos, uma boa moça. Bebê tem que nascer com 2.800, 3.200. Tem que crescer fora. Nada porque está grávida, fica com vontade de comer tudo. Já tinha vontade. A gravidez foi o pretexto. Paulo, gostou? Gostei, Josué. Agora sabe, Paulo, que a gente falando duro, tem muita gente que fica com raiva. Ele não quer deixar eu comer. Mas tem que ser modo devagar, de tudo um pouco, desde que muito não seja. Agora, Paulo, tem uma outra onda na medicina para não adoecer. É não misturar a comida com as frutas. Porque a gente come a comida e pega a fruta de sobremesa. Tem que ser o contrário, Paulo. Porque a digestão das frutas é muito mais rápida. Aí ela fica empurrando os outros alimentos e não é extraído os nutrientes na digestão, porque ela vai empurrando mesmo para sair. A fruta mamão é jogo rapidíssimo. Aliás, o melhor remédio para quem tem prisão de ventre, hein? Paulo, futebol ontem 0-0, né?
Nós tivemos Vasco e Flamengo ontem 1-1, diga-se de passagem. Ah, foi 1-1, graças a Deus. E o gol do Flamengo originado de um impedimento, né, José? Olha, Paulo, eu já nem discuto isso, porque só o Vasco não ter perdido, depois de ter levado de 4, de 3, ter empatado com o Flamengo dentro do Rio de Janeiro. Jogou bem. Entendeu? Paulo, já tive no Rio, o Vasco campeão. Na zona sul do Rio, ali Copacabana, Flamengo e tal, era 5, 6 foguetinhos. Quando o Flamengo é campeão, pelo amor de Deus, explode a cidade, explode o morro. O Rio é Flamengo e você sabe disso. Aliás, Paulo, vamos falar de futebol. O Fluminense é a Itália, você sabia? É, Josué. O Vasco é Portugal. É. O Flamengo é a Holanda. O clube brasileiro dos grandes é o Botafogo, que é dos jornalistas, dos escritores, dos intelectuais. Fluminense da elite. O Flamengo da turma da Holanda que estava no Brasil. E o Fluminense da colônia italiana, que era forte. Inclusive, esse Flamengo é filho do Fluminense. É, numa dissidência. E o Fluminense não está satisfeito com a criação. É isso aí, Josué. E parabéns aí pelo empate ontem do Vasco com o Flamengo. O Vasco jogou muito bem. Mas hoje tem, né? Hoje tem Fluminense jogando contra o Atlético. Daqui a pouco a rádio dá o roteiro todo, até porque nós vamos estar presentes, ora com a 96.9, ora com o Paulista com a 93.7. Paulo, o Adson está vindo, mas eu tenho uma advertência ao Adson. O Adson está com a mamãe dele no hospital, mas mandou todo... Certo, não, mas eu tenho uma advertência. Nunca falte, meu filho, porque um dia você pode perceber que você não faz falta, né? Eu senti muita falta do Adson, mas agora já me adequei tranquilamente, né? Trabalho com ele há 21 anos, né? Domingo ele é colaborador do Jornal Cultural. Aliás, Paulo, tenho muito orgulho de que com você tenha bolado um tipo desse de jornal que vai levar, que gostaria de voltar àquela sequência do emprego, né? Do indicadores culturais. Tá muito bom, né? Todo dia tá tendo teatro. Ontem teve o Gálata, uma ópera linda, jovem, entendeu? Com ingressos baratíssimos. Manaus continua cumprindo a programação que o Robério Braga deixou, e eu acho isso louvável que o atual secretário da Cultura, como é o nome dele, Paulo? Não sabe, eu não sei, mas está muito bem, dando seguimento dentro da moeda existente. Sobre a arrecadação do Estado, Paulo, ela vem, graças a Deus, ganhando corpo. Com isso, o doutor Amazonino tem feito face a esses aumentos, a esses reajustes, melhor falando, e não aumentos, que tem ocorrido em algumas categorias que não estavam recebendo o reajuste anual, ou seja, o salário ia comprar menos mercadoria. É uma época difícil para o Brasil, mas o Brasil, Paulo, é absolutamente admirável. Qualquer outro país no mundo que o ex-presidente tivesse preso, o líder mais popular do Brasil é o Lula, e não houve nenhum acontecimento grave. O presidente atual tem sido acuado, inclusive na sua família, e o Brasil vai marchando. Agora o dólar subiu, Paulo, não é porque o Brasil esteja fraco ou os Estados Unidos forte. É simplesmente um jogo de mercado. Eles vão subir a taxa de juros, o dinheiro vai sair daqui para voltar para lá, porque lá é Porto Seguro. E não aconteceu só com a moeda brasileira, né? O problema é que o Brasil ficou muito indexado ao dólar. Esse negócio da gasolina é uma vergonha. Quer dizer que se todo dia o dólar oscilar, vai subir a gasolina, vai ter que desmontar tudo aquilo, fazer tudo de novo. Eu gostei do protesto, Paulo, dos postos de gasolina. Tu leste essa nota deles, Paulo? Vi, Josué. Eles estão reclamando, Paulo, que não estão mais vendendo gasolina. O que é natural, Paulo. Porque você pagar quase R$5, 4,69 por uma coisa apelidada de gasolina, quando a gente sabe que não é, 26%, 27%, é álcool, Paulo. Cadê a média? O preço do álcool é lá embaixo. Entendeu? Então não há que se trabalhar com 1 litro de gasolina. 750 ml de álcool, de gasolina, e faz a média aritmética, o preço ia dar abaixo de 4, Paulo. É um absurdo que essas coisas claras não venham, e a carga de... Também dizer para o povo que a gasolina, ela carrega muito o preço de outros produtos, como a gasolina de avião, a chamada de aviação, é um deles.
Mas eu creio que esse debate eleitoral, que vem aí uns caras da pesada, Bolsonaro, Ciro, Alckmin, que deve ser o triunvirato da disputa, possam, Paulo, debater essas coisas da rotina do povo. Porque a macropolítica, a macroeconomia, isso é coisa para Itamaraty, é coisa para o planejamento. O povo quer um governante que se preocupe com a rotina dele, com a calçada, com a sua luz, com o seu transporte, com a sua alimentação, com a sua segurança, com a sua escola, com a sua área de saúde. É só isso que o povo quer. Não estamos exigindo que o Brasil vá disputar a corrida nuclear, essas coisas. Ninguém está discutindo isso. Então, o que se quer é um Brasil inteligente, simples e, sobremodo, justo. Todos os padrões de salário internacionais, Paulo, podem tomar o seguinte parâmetro que eu vou te dizer. Para cada $1.000 que ganha um soldado, um general só pode ganhar 8. No Brasil, esse parâmetro é 1 para 33, Paulo. É aritmeticamente, visivelmente, clarividentemente injusto. Deu para alcançar, Paulo? Deu, Josué. Um soldado, 1.000. Um general, 8. No Brasil, lá na fase inicial, auxiliar de serviço, salário mínimo, R$1.000. O topo da lista, o teto, ministros, conselheiros, juízes, promotores. Aí vem 33 e mais abaixo 30. Também há um grande grupo de pessoas que ganham bem. Mas se você transformar o que essas pessoas ganham na situação atual, eles ganhavam, ou nós, melhor falando, cerca de $9.000. Hoje, Paulo, também já caiu para 6. Porque, falou, olha, vai ter isso, vai ter auxílio e tal. Mas no principal não mexem há 6 anos. Josué, e há de se levar em conta também os 27,5 de imposto de renda, né? Paulo, então vou te contar o meu. O meu é 33 menos 3, porque eu não tenho... Entra e sai, né? Então fica 30, porque a previdência minha, eu estou além dos 35 anos de trabalho. O meu líquido com essa devolução vai para 22. Se quando eu me aposentar, ele cai de 22 para 19, 18.700. Porque eu estou ocupando um lugar que a rigor já deveria ter saído. Aí vai ter que pagar 2, para mim como aposentado e para o novo que entra. Então eu estou dando 10 e o Estado está economizando 90. Se eu me aposentar, o Estado vai ter que pagar 1 e mais 90% do outro. E outra coisa, né, Paulo? Eu não estou doido para voltar para a rádio não, tá? Eu estou voltando para a rádio, Paulo. Estou voltando. Eu acho que nós, vigas e mestras da rádio, Paulo Guerra, Edson Mello, Valdir Correia, Josué Filho, temos que dar agora a mão aos jovens para que eles assumam o comando de fato com aquilo que nós temos. Amor e garra pelo rádio. Esse Paulo Guerra chega aí na rádio... E experiência, né, Josué? Sim, mas essa só o tempo dá, né? Essa daí eles vão ter que remar mesmo, porque também tem gente que tem 200 anos de rádio e não tem experiência, porque não vai, né, Paulo? Também. Não vai. Paulo, que hora tu chega aí na rádio? 2h30, 3 horas? 1h15, 1h30 da manhã. Como? 1h30 da manhã, Josué. E o que é que a tua mulher faz contigo? Qual delas, Josué? Não, a titular. Tá zerado, Josué. Vamos pular esse assunto. Bom dia, Paulo Guerra. Deus te faça fiel. Deus te faça fiel, Paulinho. Tá bom, Josué. Bom dia. Um bom domingo pra ti, um bom domingo. E o Carlinho seu, hein? O Carlinho tá quieto, Josué. O Carlinho tá quieto. É o pole position da infidelidade. Bom dia. Bom dia. 7h06 em Manaus, Josué entregando todos em domicílio hoje. Muita gente fala domicílio, mas o certo é em domicílio, certo? E vão anotando aí. Bom dia para o Josué e um bom domingo para ele. Essa semana que passou, no dia 17, foi comemorado o Dia Mundial das Telecomunicações. Eu, conversando com o Luiz Costa, que é um grande pesquisador, pedi para que ele conseguisse a voz do Roquete Pinto. E é isso que vai acontecer em instantes aqui, após o texto que eu vou ler agora. A história do rádio. Tudo começou em 1863, quando em Cambridge, Inglaterra, James Clerk Maxwell demonstrou teoricamente a provável existência das ondas eletromagnéticas. James era professor de física experimental e, a partir desta revelação, outros pesquisadores se interessaram pelo assunto.
O alemão Heinrich Rudolf Hertz, é por isso que tem Hertz, muita gente chama de Hertz. Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894, foi um deles. O princípio da propagação radiofônica veio mesmo em 1887, através de Hertz. Ele fez saltar faíscas através do ar, que separavam duas bolas de cobre. Por causa disso, os antigos quilociclos passaram a ser chamados de ondas hertzianas ou quilohertz. O Dia Mundial das Telecomunicações é comemorado em 17 de maio, porque foi nessa data, em 1865, que instituiu-se a União Telegráfica Internacional. O pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquete Pinto. Ele e Henri Marius fundaram em 20 de abril de 1923 a primeira estação de rádio brasileira, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu o conceito de Rádio Sociedade, o Rádio Clube, no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. Pouca gente sabe disso. 1887, Heinrich Rudolf Hertz descobre, portanto, as ondas do rádio. E como o pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquete Pinto, vamos ouvir a voz de Edgar Roquete Pinto. No ar, no mundo da comunicação. A primeira experiência com a radiodifusão no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião das comemorações da independência do país. Foram utilizados então simultaneamente 2 transmissores, instalados um no alto do Corcovado e o outro na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, reunindo numeroso público. A iniciativa coube ao antropólogo e jornalista Edgar Roquete Pinto e Henrique Morizzi. Eram 9 horas da noite quando o então presidente da República, Epitácio Pessoa Cavalcante, ao lado de uma grande comitiva, deu por inaugurada oficialmente a chamada radiotelefonia brasileira. Anos depois, o próprio Roquete Pinto resumiria aquela façanha, gravado num disco de acetato, hoje um documento histórico que a seguir apresentamos. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. A curiosidade tornaria-se, no entanto, depois de mais de 50 anos, num complexo e eficiente meio de comunicação, voltado para o lazer, a informação e a cultura, através das centenas de emissoras de rádio espalhadas por este vasto território brasileiro. Pesquisa e apresentação Sérgio Dillenburg. Visite o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa. Até o próximo No Mundo da Comunicação. Importante ouvir aí a voz do Roquete Pinto falando sobre a história do rádio. A primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil foi o discurso do presidente Epitácio Pessoa em plena comemoração do centenário da independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1922. Esperamos que vocês tenham gostado desta matéria que trouxemos aqui com a voz de Roquete Pinto falando sobre o começo do rádio no Brasil.
Ontem foi realizado o primeiro sorteio do Dia da Sorte. Realizado o primeiro concurso do Dia da Sorte ontem. E o mês sorteado foi o mês de fevereiro. As dezenas sorteadas nesse primeiro sorteio foram estas: 03, 05, 08, 09, 19, 21 e 30. 03, 05, 08, 09, 12, 21 e 30. A Caixa Econômica Federal até ainda há pouco não havia disponibilizado se alguém acertou o total de ganhadores nas outras faixas. A Mega Sena voltou a acumular e os números sorteados ontem no concurso 2042 foram estes: 14, 22, 29, 32, 33 e 35. O Jurandir Vieira, daqui a pouco, no Domingo é Nosso, fará um repeteco dos números das loterias. Daqui a pouco vamos falar sobre esportes, mas agora vamos às coisas da cidade. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Cada vez melhor, bom dia. Jura, esse domingão de maio, né? Maio aí já dando o seu recado. Domingo passado foi o domingo das mães. Esse domingo ainda continua sendo um domingo das flores, um domingo das rosas, das noivas, um domingo das noivas, porque o mês de maio é um mês lindo, né, Jurandir Vieira? Um mês feliz, um mês onde tudo pode ser diferente se você quiser. Jura, falando de algo muito sério, não é a primeira vez, segunda, terceira, nem a 20ª vez que a gente, infelizmente, sabe que aconteceu um acidente ali naquela estrada da Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira, não é? Onde antigamente nós tínhamos alguns controladores de velocidade, os famosos corujinhas. Nós tínhamos aí um certo controle. Só que há muito tempo Manaus já não tem mais esse tipo de controle. A gente fica pensando, será que a vida é menos importante do que aquele momento em que você fica naquela euforia? E a maioria das vezes, Jurandir, e você que nos acompanha, os acidentes que acontecem ali na estrada da Ponta Negra, na Avenida do Turismo, na Avenida das Torres, né? A maior motivação é a alta velocidade, né? As pessoas veem ali uma pista muito boa, se empolgam, passam dos limites aceitáveis de velocidade, de segurança que são ali exigidos dentro da cidade, e o carro descontrola, a pessoa às vezes dorme no volante ou mesmo está embriagada, né? Ali um excesso de álcool muito grande, né? no sangue, no corpo físico, e acaba que muitos deles perecem e deixam muitas famílias, muita gente triste com o luto, com a sua ida prematuramente desta vida para outra. Todas as recomendações são feitas através dos órgãos de comunicação, através do governo, do Detran. Coloca exemplos de vidas que foram ceifadas por causa do trânsito maluco, louco, desordenado e irresponsável às vezes. Se faz um alerta, se faz o seu papel, temendo que uma vida seja ceifada, de uma criança, de uma senhora, de um senhor, de um jovem que sai para suas baladas nos finais de semana, mas lamentavelmente, depois que ele ingere alguma bebida alcoólica, ele perde a noção da responsabilidade, perde o amor pela vida, perde o respeito pelas pessoas, pelo direito de ir e vir de outras pessoas. A gente só lamenta isso, ver isso, porque as recomendações não param de ser transmitidas, né? Amor pela vida, respeito pela vida dos outros. Pois é, Jurandir Vieira, virando aqui a página, recado dado mais uma vez, tire aí o pé do acelerador, não é? Diminua a velocidade dentro da cidade, não é? Para que você possa ter mais dias e não causar problemas e muita tristeza no seio de sua família. Verdade. Jura, virando aqui a página, nós temos ainda no mês de maio aí um assunto muito importante. É o seguinte, Jura, a gente observa, né, que o número de carros diminuiu, né, na cidade. Verdade. Né, e alguém pergunta, será que é o mês de férias? Será que é alguma coisa? Não. É o preço
do combustível, não é? Do combustível, né, Jurandir? Porque nós temos a gasolina, que está aí já quase no patamar de 4,69. 4,69, né, Jurandir Vieira? Passando, digamos assim, quase no patamar de R$5. Daqui para dezembro, a gente ganha esse presente do Papai Noel. Também nós temos o preço do álcool, do diesel. Também. E, infelizmente, Jurandir Vieira, a maioria das pessoas, né, que não tem carro, que é a maioria mesmo, mas tem ali a sua botija de gás, que uma vez no mês o sapato aperta e ali fica aquele corre-corre danado porque o gás acabou. R$75, não é isso, Jurandir Vieira? R$75. Uma botija de 13 quilos. Absurdo, né? Muito triste nessa situação. E assim, na verdade, eu e você estamos aqui nessa conversa de comadre e compadre, né, Jurandir Vieira? Porque o único que nos ouve nesse momento é aquele lá de cima, né? Nosso Papai do Céu, nosso Deus. Porque eu não tenho para quem reclamar, Jurandir Vieira. Você tem para quem reclamar? Lamentavelmente não. Lamentavelmente nós não temos, né? Simplesmente a gente desabafa, e aqui é um desabafo que com certeza você, mamãe, você, dona de casa, você, papai, você que é o provedor do lar, sabe muito bem do que nós estamos falando, não é? Que essa dificuldade que todos nós estamos passando, que antigamente nós ainda experimentávamos ali um preço do gás de cozinha ali naquele patamar que não chegava a R$40, R$45, a botija maior, a de 13 quilos. Agora R$75, Jurandir Vieira. Você quer ver uma família aperreada ali, muito aflita, é quando meio-dia, meu amigo, panela no fogo, o gás acaba, não é, Jura? Verdade. Tem famílias que não têm tido a condição de comprar uma botija de gás de 13 quilos. É difícil, está muito difícil. A gente não está querendo choramingar aqui, nem fazendo drama nenhum, não. Mas é que a gente está passando pelo clima que a gente está passando, é verdade. Mas enfim, Jurandir Vieira, é por isso que nós estamos aqui conversando, porque nós sabemos que um ouve a gente, que é verdade. O Papai do Céu ouve a gente. Esse nos ouve. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Bom domingo, gente, de alegrias, de esperança, tá? Um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do magnífico, do elegante, do excelente, do quase perfeito Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com ele, o nosso pulante, o nosso efervescente, o nosso pândego, o secretário-geral da Rádio Difusora do Amazonas, o nosso Hernandes Sampaio, o nosso PC, sempre agora com o comandante do nosso perfeito, magnânimo, comandante Paulo Guerra. Bom dia. 7h20, menos. Tivemos ontem pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras vencendo o Bahia por 3-0. Já falamos aqui que o Vasco empatou com o Flamengo em 1-1. E hoje tem muito futebol no Campeonato Brasileiro. Temos aí o Sport, o Corinthians, o América e o Botafogo, São Paulo e Santos, Fluminense e Atlético do Paraná, dentre outros. E o Val, que está aqui à minha frente, fala sobre o esporte local. Val, que ontem o Nacional ganhou, não é? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. O Nacional conseguiu ganhar do Real Ariquemes na Arena da Amazônia por 1-0, placar simples, e está muito próximo da classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato. Dormiu hoje na liderança. Vai ter hoje o jogo entre os São Raimundos de Roraima e do Pará, o jogo em Santarém. E aí vamos ver se o Nacional vai terminar a rodada na liderança do seu grupo ou ele terminar em segundo lugar, mas só depende só dele, única e exclusivamente dele, na última rodada da semana que vem em Boa Vista contra o São Raimundo de Roraima, para definir se continua sonhando ainda com acesso para a Série C. Os São Raimundos vão jogar, e o do Pará, lá de Santarém, mais precisamente, é o favorito para esse jogo, claro. Óbvio. E deve ganhar. E o Nacional pode ser primeiro se ganhar lá em Roraima, seria isso? Isso. Mesmo que o São Raimundos de Santarém ganhe. O mais provável para o São Raimundo o Nacional gostaria de ter era um empate hoje, porque aí ficaria um ponto atrás do Nacional, e aí só apenas vencer sem depender de ninguém na última rodada para terminar em primeiro do grupo.
E teremos jogo também. O Manaus vai jogar amanhã, segunda-feira. Isso, amanhã vai jogar lá em Macapá contra o time da casa. E também, aí nesse caso, só a vitória na segunda-feira. Aí também não precisa defender da última rodada. Já está classificado. E até mais ainda, pode terminar até com o primeiro do grupo. Se caso vencer a rodada de amanhã, o jogo de amanhã. Contra o Macapá, 8 horas da noite lá. E nos esportes amadores tem jogos hoje ou não? Ontem teve Taça Laércio Miranda de handball. O Rio Negro ganhou no feminino. O Columba Esporte Clube ganhou no masculino. Vamos dizer assim, uma pré-temporada, vamos dizer assim, do handball. Já aquecendo, porque depois na Copa do Mundo teremos o Campeonato Amazonense da modalidade. Então, a Taça Laércio Miranda, primeiro é o início das atividades e, vamos dizer assim, uma pré-temporada dos times. Hoje tem jogos universitários, o último fim de semana dos jogos universitários. Futsal, vai ter decisão do futsal, no handball, no voleibol, no ginásio René Monteiro. Aliás, daqui a pouco vai começar 8 horas da manhã no ginásio René Monteiro. As universidades conhecendo seus campeões que vão representar o estado nos jogos brasileiros que vão acontecer no segundo semestre. Walker, muito obrigado pela tua vinda aqui para falar sobre esporte. Domingo você volta. Tem algo mais, Walker? Só convidar também que nesse meio de semana tem o futebol feminino aqui no Amazonas de novo. 3B vai jogar, Iranduba vai jogar. Os dois times vão bem, obrigado. Um na vice-liderança. O que Iranduba e campeonato, né? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Então convidamos a todos a estarem na Arena da Amazônia, torcendo pro 3B na Série A2 e no Iranduba na Série A1. Bom dia a todos. Bom dia, Walker, muito obrigado. Vamos falar sobre os aniversariantes, meu caro Hernandes Sampaio. Vamos estender o tapete vermelho hoje para o subtenente Gaio, que está completando 84 anos. Tomara que eu chegue lá. Não, muito tempo. Subtenente Gaio, 84 anos. Ele aniversariou na quarta-feira e vai comemorar neste domingo, lá no bairro do Japim. Ele reside e recebeu as parabenizações já na quarta-feira. E hoje acontecem as bebemorações, segundo me manda aqui o Bacurau, que adora um 0800, naturalmente já deve estar batendo na porta lá do Tenente Gaio do Subtenente Gaio para começar as bebemorações deste domingo. Parabéns ao Subtenente Gaio pelos 84 anos e desejamos saúde para ele e que hoje seja um dia assim de muitas comemorações e que muitas outras venham aí pela frente. Quem aniversariou no dia 18 foi a netinha, a Tayla, completou seu primeiro ano de vida e hoje esse aniversário vai ser comemorado numa das casas de festas da cidade. E essa festança da Tayla vai começar ao meio-dia de hoje. É isso aí, vai oferecer um almoço aos amiguinhos, vai ser por aí. Tayla, um beijão para você e para a mamãe Thalia. Também queremos parabenizar todos vocês que aniversariam hoje, que não contactaram com a Rádio Difusora, aqui com o Jornal Especial de Domingo. O Josué já fez aqui referências ao Paulo Xerez, que é o tio do Josué, que também aniversariou. E a todos os aniversariantes de hoje, as nossas homenagens, as nossas parabenizações, saúde, vida longa a todos e o nosso tapete vermelho. Parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, Difusora festeja com você. 7 horas e 26 minutos, Paulo Tasso te acorda para olhar o sol, todos vocês que gostam de dormir muito. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Jerusa Santos, bom dia para ti. Jerusa, pede ao teu amigo para mandar uma mensagem para mim com o que ele solicitou sobre uns documentos. Jerusa Santos, bom dia para ti. O Nicolau Libório, Dr. Raimundo Silva. Dr. Raimundo Silva, precisamos nos encontrar para colocar uma para trás da gravata. Dr. Manuel Barros, seu Chiquinho Cameli, o homem forte do estaleiro Juruá, que acompanha a programação da Rádio Difusora e gosta de ouvir o Jornal Especial de Domingo. Luiz Costa, Dona Terezinha, o Ricardo, Dona Jussara, o Antônio Costa, que acompanha o jornal, Dona Terezinha, que aniversariou na semana passada. Deixa eu ver quem mais aqui. João Santana e a Lúcia estão acompanhando o jornal.
Dona Conceição Paiva, Dona Flora, Doutor Mário Amorim, Dona Macrina, o Edson Loureiro Gonçalves, Professora Fátima, lá na Rua Porinã, o José Pinto Terra também acompanhando o jornal, o Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, ex-martelinho de ouro, bom dia para ele, a Dona Naí, a Renê, no Alvorada, o Flávio e a Rosa, o Flávio Seabra, o Júlio, o Julinho, bom dia para ti lá do Bradesco, seu Fernando, também do Bradesco, homem que manda chover e manda fazer sol, a Tatiane, que é gerente Prime lá do Boulevard, Alexandre Guerra, acompanhando o jornal, Cristóvão, que é agente penitenciário da SIAP, o Clóvis Amaral, meu goleiro, o homem da toalha vermelha, doutora Andréa, doutora Andresa e a doutora Adriana, minhas filhas que acompanham também o jornal, e ainda as netas, a Débora, a Maria Eduarda e o Gabriel e o pequeno Guilherme. Tá bom. Carla, que aniversariou, o Pacotinho, o Ariel Caleb, que é o Chumbinho, também acompanhando a gente, a Jovanca, o Antônio, o pequeno Francisco lá em Curitiba. Deixa eu ver quem mais. Jander e Suelen. Bom dia para esse casal, amigo. O Valdino Castro, que está lá na Urucará FM, e o José Alberto Zé Guidé, a Dona Gui e a pequena Cristina, que acompanham o jornal especial lá em Manacapuru. A todos os nossos agradecimentos. E agora vamos falar de saúde. Quando se fala de saúde, nós vamos trazer os 5 minutos para mudar a sua vida. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente sabendo que esse programa tem tido uma audiência dedicada. A gente tem recebido as referências dos amigos, dos clientes, do pessoal que trabalha com a gente no SEMON, né? O pessoal também do edifício que eu moro e principalmente dos amigos. Hoje eu vou falar a respeito de uma questão que ela é extremamente importante. O ser humano, ele é um ser diferente dos outros seres, porque o desenvolvimento dele é muito demorado. A maioria dos animais, ao nascer, principalmente aqueles que sofrem predação muito grande, praticamente já anda no primeiro dia. O ser humano, para andar, leva mais de 1 ano. O ser humano, para se tornar completamente autossuficiente, ele precisa, hoje, praticamente de 25 anos. Então, o ser humano, ele diferente dos outros animais, ele precisa de um desenvolvimento que acontece muito mais dentro da cabeça dele, que é aprender como se vive no mundo social, no mundo organizado, no mundo industrializado. Então, ele precisa de um tempo para entender esse mundo, para poder ele viver. Porque o mundo do ser humano não é só o mundo das coisas, é o mundo dos pensamentos, é o mundo dos sistemas, das organizações, enfim. O ser humano, ele não pode viver sozinho, ele tem necessidade absoluta de companhia. Nós precisamos do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, do nosso amigo, dos nossos adversários, dos nossos professores. A gente é interdependente. Existe uma cola que une o ser humano a todos os outros seres humanos. Essa conexão se chama amor. Eu não falo aqui só no amor entre marido e mulher, namorado e namorada. Eu falo amor no seu sentido mais profundo, que é o amor que a gente tem pelos filhos, pelos nossos pais, pelas nossas mães, o amor que a gente tem pelos amigos. Então, essa questão do amor, que muitas vezes é tremendamente elevado numa sociedade industrial como a nossa de hoje, em que o tempo é dinheiro, enfim, é uma condição essencial para se viver. Uma pessoa que não tem conexão, que não tem grupo, que não tem amigo, que não tem família, ela vai sofrer e isso vai lhe fazer muito mal. O amor é uma força poderosa porque ele tanto pode fazer você crescer, se desenvolver, florescer, ser maior, né? Tornar você extremamente forte, como ele também, se você for privado dele, ele pode te enfraquecer e pode te fazer muito mal. Eu já tive a oportunidade de tratar algumas pessoas vítimas de doenças que eu chamo do amor, né? E que tiveram seu emocional afetado por uma perda, né? Por um abandono, por uma decepção. E isso afeta profundamente a saúde do ser humano e às vezes a gente tende a não levar isso a sério. Eu lembro quando eu morava no interior de São Paulo, minha mãe às vezes ficava ajudando umas amigas delas que estavam na fossa, né? Porque tinham perdido o amor, alguma coisa assim. E elas ficavam doentes, minha mãe cuidava delas, eu achava aquilo ali uma coisa tão interessante, né? Hoje é muito difícil a gente ouvir isso, porque o processo industrial nos coloca numa outra realidade, né? Então, a fila anda, né? Na verdade, se alguém
perde um amor, acaba arranjando outro muito rápido. Esse mundo globalizado hoje tem essas possibilidades. Então é isso aí. No próximo domingo, faça chuva, faça sol. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui com você. Forte abraço. 8h32 em Manaus. Aqui do outro lado da bancada já está o Jurandir Vieira, preparado para o Domingo é Nosso, que vai começar daqui a pouco. E na escalada hoje teremos Jurandir Vieira, depois tem o Fred Lobão, temos o Raidi Rebelo e depois muito futebol. Muita transmissão de futebol, aí vocês vão acompanhar tudo aqui pela Rádio Difusora. Mas agora é hora de humor. E nada melhor do que trazer o Adamastor Pitaco. Parece que ele vai contar histórias de bêbados. Vamos lá. Obrigado aí. Agora eu vou contar uma piada de bêbado. Bêbado enxerga tudo errado. Bêbado é interessante. Tinham dois bêbados discutindo, que tinha uma resta d'água, tava o sol refletido. Aí um olhava pro outro e dizia: rapaz, isso é o sol. Eu disse: não, isso é a lua. Isso é o sol, isso é a lua. Aí vinha outro caboclo mais bêbado do que eles dois ainda. Ei, cara, vem cá, cara. Isso aí não é o sol, isso aí não é a lua. O outro: rapaz, não sei não, sou novato aqui, conheço ninguém. Saiu muito doido, um litro de cachaça no bolso traseiro, um litro de cana. Ele escorregou, caiu em cima do litro, pá! Começou a derramar assim pelas pernas dele. Ele passou a mão, cheirou e disse: oh meu Deus, tomara que seja sangue, tomara que seja sangue. Ele se levantou assim, bateu a poeira e disse: não, eu vou embora, eu vou rezar. Eu não sei porquê, mas o padre percebeu que ele estava bêbado, não sei qual o motivo. Aí o padre olhou assim pra cara dele, assim, bêbado mesmo. Ele olhou assim e disse: meus filhos, vamos deixar de beber. Quem vai deixar de beber, senta. Só fica em pé quem vai continuar bebendo. Sentou todo mundo, aí o bêbado olhou para um lado, olhou pro outro. Cego, rapaz, só nós dois, né? Ele viu que a igreja não era dele. A igreja não era o forte dele é bar. Pois é, esse cara devia todo mundo. Ele ia passando em frente ao bar, conversando com a namorada, sabe? Só elogiando: minha filha, as minhas contas são todas bem pagas, às vezes eu pago adiantado logo. Mentindo. Quando ele vai passando em frente ao bar lotado, o dono do bar resolve fazer uma vergonha pra ele, sabe? E aí, negado, aí presta atenção. Ei, meu amigo, ei, tem 4 cervejas suas aqui, viu? Sério, bota aí pra gelar que eu venho já. Eu sei que você que bebe, você tá levando a sério esse negócio. Pois eu sei que você tá ouvindo aí, porque o caboclo quando bebe muito, todo mundo fica preocupado, principalmente a família. Esse caboclo bebia tanto, mas bebia tanto que a família resolveu aprontar uma com ele, sabe? Aprontaram uma. Pegaram um cara, ele tomou um porre que apagou geral. Família alugaram assim um caixão, tiraram a roupa de assim, uma mortalha de fundo bem bonita, colocaram o caixão dentro do túmulo no cemitério e um amigo dele todo de branco ao lado. Quando ele acordou lá pelas tantas, quando ele abriu assim os olhos, olhou pro cara e disse: onde é que eu tô? No céu. Aonde? No céu, você morreu. Que eu morri, foi? Foi. Então morri de quê? Morreu de bebê. Foi mesmo, rapaz? Quando foi isso? Foi ontem pela manhã. Foi mesmo, bicho. E tu, tá quanto tempo que tá aqui no céu? Pai, já estou com 10 anos que eu estou aqui no céu. Ah, é? Então tá com muito tempo que tá aqui? Onde é que tem um bar pra gente tomar uma? O cara que bebe é assim, né? Ele bebe direto, não precisa nem beber mais não, basta balançar que ele fica bêbado. Levantou, jogou a tampa do caixão pra um lado e disse: vamos embora. 7h36 em Manaus. Relatos colhidos pela Comissão Estadual da Verdade do Amapá apontam para um local onde estariam restos mortais de desaparecidos da guerrilha do Araguaia nos anos 70.
Segundo depoimentos, mortos na ditadura militar entre 64 e 85 teriam sido enterrados em um cemitério clandestino dentro de uma base militar no município do Oiapoque, a 600 quilômetros da fronteira com a Guiana Francesa. Ainda de acordo com testemunhas, o governo do território do Amapá, à época, teria dado apoio não só ao exército e às suas expedições contra a guerrilha, como também na ocultação de corpos dos guerrilheiros mortos. O local exato onde os corpos estariam enterrados é a vila de Clevelândia do Norte, no extremo norte do estado, onde havia uma base de treinamento de militares para ações contra a guerrilha. É bom lembrar que nesta época, Macapá era território e era governado também por militar. E esse local exato, como já dissemos, estaria os corpos enterrados na vila de Clevelândia do Norte. Segundo o presidente da Comissão da Verdade do Amapá, Dorival Santos, os relatos são considerados por hora como indícios, mas são pistas importantes para tentar desvendar ao menos parte do mistério que assombra cerca de 60 famílias que nunca acharam os corpos dos desaparecidos durante a ditadura militar aqui no Brasil. 7h38 em Manaus. Vamos agora relembrar os antigos reclames, aquelas peças publicitárias de antigamente que eram veiculadas pelos órgãos de comunicação, pelas rádios, naturalmente. Vamos lá. Maria! Ô Maria, sai da lata! Aqui estou, senhor paladar exigente. Não se contente com menos. Seja sempre exigente para ter mais alegria. Use todos os dias óleo Maria. Óleo Maria, o bom da lata. Lembra? Seu Cabral ia navegando quando alguém logo foi gritando: terra à vista! Foi descoberto o Brasil. A turma gritava: bem-vindo, seu Cabral. Escreve aí, ó, caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Mas Cabral sentiu no peito uma saudade sem jeito. Volto já para Portugal, quero ir pela Varig. Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira. As rosas desabrocham Com a luz do sol, e a beleza das mulheres. como creme Rugol. Mais encanto para você, Creme Rugol. mais juventude para sua cutis. Creme Rugol. Eis o segredo das mulheres lindas. Creme Rugol. Sete horas e 40 minutos neste domingo, o convento de São Francisco de Olinda, Patrimônio do Brasil, completa 80 anos. Falando em Bahia, a Bahia Jurandir Vieira tem cerca de 2 milhões de idosos. Tem muita gente idosa na Bahia. 2 milhões de idosos, segundo pesquisa que é divulgada neste domingo. Lembrando os acontecimentos principais desta semana. Hoje, o principal assunto aqui pelas bandas da América é a Venezuela, que faz eleições. Maduro deverá ser reeleito com pelo menos 13% dos votos, porque 25% só da população vai votar, 75% é contra o governo, mas ele vai lá e vai continuar no poder. E, naturalmente, levando a população a ficar mais miserável do que nunca. A fronteira com o Brasil está fechada e os venezuelanos procuram uma rota de fuga pela mata para driblar a barreira, o fechamento da fronteira. 2 acidentes aéreos aconteceram, um aqui na região, um avião que caiu lá no Rio Arari
perto de Itacoatiara, matando 3 pessoas. Em Cuba, um avião da companhia aérea cubana também caiu, matando 100 pessoas. A caixa preta já foi recuperada. E falando aqui de Brasil, de eleições, a senadora Gleisi Hoffmann, que é uma das mulheres mais honestas do mundo, ela é presidente do PT, não vai mais concorrer ao Senado, Jurandir. Não vai porque ela sabe que não vai ficar sem mandato. Ela vai tentar um cargo de deputada federal. Ela sai do Senado para ser deputada federal para continuar com a imunidade. Porque sabe que se ficar sem ela, poderá ir parar no calabouço já no mês de janeiro. O Moro está só na expectativa. E o Disseu disse que será prisioneiro, agora vai prisão perpétua da toga que ele chamou. Fazendo críticas, ela está preso e ainda está criticando a justiça. Só aqui no Brasil. Lula continua fazendo discurso na cadeia e mandando recados para o mundo, dizendo que é um preso político. Não é um político preso. E que continua sendo uma ideia, não é mais um ser humano, e por aí vai. Deixa eu ver quem mais. O Renan Calheiros também não deve ganhar a eleição lá pelas bandas de Alagoas, vai ser destronado e também todo enrolado com a justiça, cheio de processos, já é réu e por aí vai. E não, o Collor parece que ainda tem mais 4 anos, né? Ainda tem mais 4 anos. Vamos aguardar o que vai acontecer. Essa semana tem muitas novidades aí no que se relaciona à política nacional. Ciro Gomes ganhando corpo. Dizem que o Bolsonaro não passa de onde está e que a candidatura de Lula vai ser lançada. Mas também fala-se que o Judiciário prepara já de ofício para dar um ponto final nessa pretensa candidatura de Lula à presidência da República. Mas é isso aí. Nada mais a dizer. Vamos fechar as páginas do Jornal Especial de domingo. E estou fechando já as páginas aqui do Jornal Especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio. Trouxemos hoje as coisas da cidade, falamos sobre saúde, tivemos humor, relembramos antigos reclames do rádio, trouxemos a discografia com Miltinho, falamos da origem do rádio e trouxemos inclusive um documentário com a voz de Roquete Pinto. E muito bom essa matéria. Agradeço mais uma vez ao Luiz Costa que preparou para mim essa matéria a meu pedido. A produção do programa é de Adson Matos. A operação de áudio foi de Marcos Salles Hernandes Sampaio. As participações de Jurandir Vieira, do Valquer Moraes, Gilberto de Paula, participação especial de Josué Filho. No começo desta edição, tivemos aqui a palavra, a mensagem, a oração e a bênção de Dom Sérgio Eduardo Castriani. A apresentação foi de Paulo Guerra.